Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar aqui Mormon capítulo 8. Quem está falando é Moroni e ele vai falar exclusivamente para nossos dias, tá bom? Ele começa aqui no versículo 24, né? No versículo que nós tínhamos parado anteriormente. Ele vai falar sobre que Deus ele ouve as orações e os milagres que Deus realiza por meio das orações. E a gente consegue identificar as pessoas, né, que ele está falando aqui de acordo com os milagres que aconteceu também. Então vamos lá, versículo 24 em diante aqui. E ele conhece suas orações, ou seja, Deus conhece todas as nossas orações e sabe que foram em favor de seus irmãos. E ele conhece sua fé, porque em seu nome removeram montanhas, em seu nome fizeram tremer a terra. Pelo poder de sua palavra fizeram com que prisões ruíssem por terra. Sim, nem mesmo a fornalha ardente lhe pôde fazer mal, nem animais selvagens e serpentes venenosas, por causa do poder de sua palavra. Então várias pessoas, o Senhor conhece nossas orações, nossa fé, né? A gente vê aqui fornalha ardente, Sadraque, Mesaque, Abidnego, lançado em feras, né? Os três nefitas aqui, várias pessoas aqui que fizeram coisas extraordinárias por meio da fé, removeu montanhas, né? Já me lembra ali Enoque, tá bom? Então várias pessoas que fizeram. O Senhor conhece as nossas orações e a nossa fé. Eis que suas orações foram também em favor daqueles que o Senhor permitiria revelar essas coisas. Ou seja, também essas pessoas oraram por nós, tá bom? Para que nós pudéssemos ser abençoados nesses dias aqui. Aqui do versículo 26 em diante, ele traz a resposta quando que esse registro, né, ele seria revelado a nós, tá bom? Esse registro aqui, o resumo, né, ele está trazendo aqui o livro de Mormon e essa parte que Moroni está escrevendo aqui. Ele diz assim: ninguém precisa dizer que não virão, porque seguramente virão, pois o Senhor Deus disse, porque da terra há de sair, e pela mão do Senhor ninguém os impedirá. E acontecerá em um dia em que haverá dito, né, que cessou os milagres, e será como que alguém falasse dentre os mortos. Mais uma vez aqui uma referência a Isaías 29, né? Sair da terra, o livro, falar como dos mortos, né? Ou seja, os que já morreram. As escrituras são de profetas que já morreram. Então é esse o sentido aqui. Versículo 27 em diante: e acontecerá num dia em que o sangue dos santos clamará ao Senhor por causa das combinações secretas e obras secretas. Sim, acontecerá num dia em que o poder de Deus será negado e que as igrejas serão corrompidas, encher-se-ão de orgulho em seu coração. Sim, num dia em que chefes de igrejas e mestres tornar-se-ão orgulhosos em seu coração, chegando a invejar aqueles que pertencem às suas igrejas. Sim, acontecerá num dia em que se ouvirá falar de incêndios, tempestade, vapores de fumaças, nas terras estrangeiras. Então veja, surgimento do livro de Mormon, ele está falando, Moroni, ele está vendo a nossa época, ele está falando do clima, as coisas, vapores de fumaça, ou seja, indústrias poluindo o céu, carros, poluição, é isso que ele está vendo. Ele falando que é nessa época que nós teríamos esse registro. Ele continua aqui. E também irá falar de guerra, rumores de guerra, terremotos em diversos lugares. Sim, acontecerá num dia em que haverá grandes contaminações sobre a face da terra. E haverá homicídio, roubo, mentiras, embuste, libertinagem, toda sorte de abominação. Num dia em que haverá muitos que dirão: fazei isso e fazei aquilo, e não importa, porque no último dia o Senhor sustentará aquele que assim fizer. Mas ai deste, porque se acham no fel da amargura e no laços da iniquidade. Sim, acontecerá num dia em que haverá igrejas estabelecidas que dirão: vinde a mim, e pelo vosso dinheiro sereis perdoados e vossos pecados. Passando o caminhão aqui. Pelo vosso dinheiro serei perdoados os vossos pecados, né? Pregações, né? Que as pessoas pregam sobre sacrifício, levar oferta, tudo, mas não falam sobre o pecado propriamente dito, né? De arrependimento. Continuando aqui, versículo 30. E o povo iníquo e perverso obstinado, porque
haveis construído igreja para vós próprios, com o fim de obter lucro, porque haveis modificado a santa palavra de Deus, porque para acarretar condenação à vossa alma. Examinai as revelações de Deus, pois eis que o tempo virá, naquele dia, em que todas essas coisas serão cumpridas. Então, o que Moroni fala, examina as escrituras, né? Não é para cair em qualquer conto, né? As pessoas contando qualquer coisa. Essa questão mesmo de, traz o dinheiro, são perdoados os vossos pecados, né? Nós já vimos sobre isso. E tem escrituras que combatem isso, né? Então, por isso que Moroni, ele pede, examinar as escrituras. Por exemplo, Isaías 1,18, né? Vim depois, arrazoai comigo, né? Contra os vossos pecados. Tiago também fala que Deus, ele é poderoso para perdoar, né, aqueles que confessam os seus pecados. Atos 2:38, né, Pedro também falando, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado, tá bom? Então tem várias escrituras para se examinar. Continuando aqui, Mormon capítulo 8, versículo 34 diz assim: eis que o Senhor me revelou coisas grandes e maravilhosas relativo aos que breve acontecerá no dia em que essas coisas forem reveladas entre vós. Eis que vos falo como se estivesseis presente, e contudo não estáis. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. Eu amo esse versículo 35, porque Moroni, ele está falando diretamente para nós. Ele fala, falo-vos como se estivesseis presente. Por quê? Porque Jesus Cristo mostrou a ele em visão a gente. É como se eu tivesse aqui e desse um tchauzinho ali, né? Ele tá vivendo ali, Jesus Cristo mostrou ele para nós. Então ele vai falar coisas muito pessoais de nossa época, comportamentos que temos que nos arrepender. Então, ele vendo nossa época, vendo a gente, ele vai falar coisas específicas aqui, tá bom? Então aqui ele fala realmente isso, né? Ele fala como se estivesse presente conosco, mas ele não está por causa da época, né? Não somos contemporâneos, ele viveu em outra época, mas por meio de revelação foi mostrado a ele, a nossa geração aqui. E aí então a gente vai ver algumas coisas que ele vai falar a respeito de reflexões, para nós refletirmos sobre o nosso caminho, tá bom? E a mudança que devemos fazer. Então ele começa falando aqui, ó, versículo 36 em diante. Sei que andais segundo o orgulho do vosso coração. Pouco hás que não se exaltam no orgulho do coração, e a ponto de vestirem-se com trajes finos, entregarem-se à inveja, contenda, malícia, perseguição e toda sorte de iniquidade. As vossas igrejas, sim, todas elas se tornaram corruptas por causa do orgulho do vosso coração. Pois eis que amais o dinheiro e vossos bens, e vossos trajes finos e adornos, e vossas igrejas, mais do que amais os pobres e necessitados, doentes e aflitos. Bom, aqui é no 37, versículo 37, no 39 ele vai voltar a esse assunto, né? Porque ele vai tornar bem pessoal, né? A pessoa ama mais a riqueza, trajes finos, do que realmente ajudar o necessitado. Ele vai trazer no versículo 39. Vamos ler o 38 aqui, ó. Ó vós impuro, vós hipócrita, vós mestres, que vos vendeis por aquilo que corrói, por haver corrompido a igreja, a santa igreja de Deus. Por que tendes vergonha de tomar sobre vós o nome de Cristo? Por que não considerais de maior valor uma eterna felicidade do que a miséria que nunca tem fim? Por causa dos louvores do mundo. E aqui então ele começa no versículo 39 a tornar algo bem pessoal. Versículo 39 ele fala aqui, ó. Porque vos adornai com aquilo que não tem vida. Contudo, permitis que passem por vós famintos, necessitados, nus, enfermos, aflitos, sem notar. Então, as pessoas estão tão insensíveis, né, que ela permite que os necessitados passem aos lados dela e não ajudem. Né? As pessoas não percebem que outras pessoas estão precisando de ajuda. Sim. Por que estabeleceis vossas abominações secretas, com o fito de obter lucro? Fazei com que as viúvas, com os órfãos, se lamentem perante o Senhor. Também que o sangue de seus pais e de seus maridos clamem ao Senhor, desde a terra por vingança sobre vossa cabeça. Eis que a espada da vingança pende sobre vós,
cedo virá a hora em que Deus vingará o sangue dos santos em vós, porque não suportará os seus clamores por mais tempo. Então aqui finaliza o capítulo de hoje. Eu acho que o versículo que me chamou muita atenção é essa parte aqui, o versículo 35. Eis que vos falo presente, eis que vos falo como se estivesses presente, contudo não estáis. Então aqui é o título da semana, né? A aula do título da semana. Então Moroni, ele fala com uma propriedade muito grande, porque ele nos viu, ele nos conhece, tá bom? Jesus Cristo mostrou. E eu acho muito interessante isso, porque muitos escritos, por exemplo, os escritos do apóstolo Paulo, a gente vê direcionado a determinada região, determinada igreja, mas ele não tinha ideia, né, que isso seria para a nossa época também, que nós teríamos essas palavras. E aqui a gente tem Moroni direcionando diretamente para nós essas palavras. Mormon também, ao fazer o resumo, ele entende que é para os nossos dias. E por isso o livro de Mormon se torna tão relevante para nós, tá bom? Gratidão por essa mensagem, e eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.